Boa noite. Para quem estiver ouvindo gravado, para quem for, né, ouvir agora, bem-vindos. E vamos aguardar aí alguns minutinhos, né? Em prece, em serenidade, para iniciar, para que todos cheguem na sala e a gente possa iniciar nossas reflexões de hoje. Pessoal, eu deixei uma musiquinha aqui de fundo. Eu não sei se vocês vão ouvir, porque ela tá na mesma. Eu tô no notebook e ela tá na mesma guia ali, né? Numa guia do lado, né? Uma outra aba. Se vocês ouvirem, me avisem, tá? Agora, se não ouvir também, eu acho melhor nem colocar pelo celular, que é para não dar chiado no som. Vamos começar pela nossa prece inicial. Vamos para a nossa precezinha, pedindo a Deus que nos sustente neste momento, nestas reflexões, que nos envolva, para que cada um de nós possa absorver da equipe espiritual amiga que nos sustenta, as luzes que precisamos para o nosso campo mental, para o restabelecimento de nosso organismo, de nossos pensamentos e aproveitamento desta encarnação, ressignificando, reorganizando. Que os bons espíritos nos sustentem, nos amparem. E te pedimos, querido Jesus, que sempre nos conduziu sereno e confiante no barco da vida, que nos conduza neste momento também, assim como pedimos a Deus, nosso Pai, a bênção para iniciar os trabalhos de hoje. Que assim seja.
Boa noite, Regina, Lígia Regina, bem-vinda. Estamos nós aqui, mas vamos começar. Se tiver mais gente assistindo, mandem um oi pra gente. Tô vendo que tem algumas pessoas que entraram. Oi, Angélica, tudo bem? Boa noite para todos vocês. Gente, se tiver alguma dificuldade com o som, com a imagem, podem me passar, tá bom? Hoje que nós vamos tratar do tema da fé, vou perguntar para vocês aí, né? Regiane, bem-vinda. Vou perguntar para vocês têm fé? O que vocês acham? Se alguém quiser comentar, comente, gente. Mande nos comentários aí. Você acha que você tem fé? Se sentir à vontade para comentar, fale. Você acha que tem? Você acha que não tem fé? Como que tá a fé para você? Boa noite, Brown. Tudo bom? Como que tá a fé para vocês? Como vocês sentem em vocês? Se alguém se sentir à vontade de comentar, coloque, tá? Opa, Itararé. Olha, eu tô com vocês aí em Itararé. Vamos ter uma live também, acho que dia 7 de novembro, salvo me engano. Depois eu confirmo para vocês no final, envolvendo Itararé e mais duas cidades da região. Muito bom estar com vocês, viu? E temos projetos, hein? Temos projetos aí de trabalho com Itararé. Muito bom estar com vocês. Gente, olha, a fé, a sensação que dá é que tem horas que parece que a gente tem muita fé. Tem certas situações que a gente fala assim: nossa, eu me senti tão tranquilo diante da dificuldade, senti que tinha uma entrega para Deus, que estava tudo ótimo. Em contrapartida, tem outros momentos que a gente fala assim: nossa, parece que eu não tenho fé nenhuma. Parece que eu não tenho nada de fé. Na hora que eu precisei desse recurso, eu me senti completamente desabastecido, desequilibrado, né? Bom, olha, a Lígia comentou lá, eu tenho, mas confesso que tem horas, né? É verdade, tem horas que parece que não tem, né? Por que será, né? Boa noite, Ju. Tudo bem? Por que será que tem horas que parece que a gente não tem e tem outras horas que parece que a gente tem fé? Será que a fé oscila? Ela sobe e desce, né? Então, assim, primeiro ponto que eu queria trazer para a gente refletir é que nós vivemos a base da fé. Nós vivemos, gente, a base da fé. Nós só sobrevivemos à base da fé. Então, para vocês entenderem, né, essa linha de raciocínio, a gente caminha, a gente anda porque tem fé que as pernas vão nos sustentar, não é? A gente respira, dorme tranquilamente, fecha os olhos e se entrega ao sono porque a gente confia que o pulmão vai desenvolver a função dele no sistema autônomo do corpo. Ou seja, eu não preciso tomar conta do meu pulmão enquanto eu estou dormindo para que ele respire. Ele vai respirar e eu confio nisso e é por isso que eu me entrego todas as noites para dormir, né? Eu também me alimento todos os dias, né, gente? Então, assim, eu absorvo uma série de alimentos, né? Confiando de que o meu estômago, de que todo o meu sistema digestório vai se encarregar daquilo que é a função dele, de digerir esses alimentos, de processar esses alimentos, de absorver o que é nutriente importante para o meu corpo e descartar o que não interessa, né? Que ele vai fazer essa filtragem. Então, eu vivo, eu existo, eu vivo, eu acordo a cada dia no corpo físico à base de fé, à base dessa confiança nesses recursos que eu já construí. Gente, hoje nós, dentro do Espiritismo, né, estudamos as inúmeras vidas sucessivas que um espírito vive, que nós damos o nome, né, de reencarnação, né, que os espíritos trouxeram para a gente, né, no livro dos espíritos, sob o nome de reencarnação.
E essas reencarnações sucessivas que nós, como espíritos, vivenciamos, elas se iniciaram, esse processo se iniciou para cada um de nós desde quando éramos princípios espirituais. Ou seja, quando nós animávamos organismos muito menos complexos do que o que a gente anima hoje, esse corpo físico como ser humano, né? Então, nós temos hoje já conquistado a razão, a inteligência, sentimentos, né, emoções, um discernimento, né? Então nós temos uma série de atributos que chamamos de atributos do espírito que nos caracterizam hoje como espíritos e nos permite reencarnar num organismo mais complexo com raciocínio, lógica, inteligência, né, um cérebro que viabiliza a expansão desses recursos construídos, né? Mas nós já fomos princípios espirituais, já animamos corpinhos muito mais simples, né? Desde uma ameba, desde um verme, até essa condição que nós estamos hoje, né? E sempre fomos amados, sempre tivemos aí, sob o amor de Deus, para jornar diária esse processo de evolução. Então, tudo que nós temos hoje nesse sistema autônomo, essa complexidade, já é uma conquista nossa como espírito. Já são conquistas, já temos conquista de fé, né? Fé em nós mesmos, nas nossas capacidades, na nossa potencialidade, na nossa possibilidade. Assim como fé divina, né? Fé em Deus, em algo, né? Algo superior, que criou tudo, que coordena tudo, né? Que administra tudo. Se nós não tivéssemos nada de fé, ia ser muito estranho acordar todo dia, porque se a gente olhar para o céu, lá longe a gente vai ver assim inúmeras estrelas, a lua, o sol, astros. E nossa, eu acho que acredito que daria uma grande insegurança em cada um de nós de viver, porque a gente começaria a pensar, meu Deus, nossa, pode ser que aquele planeta venha esse choque aqui, que essas estrelas comecem a tombar, nossa, a Terra está girando mesmo, nossa, e como que funciona? O Sol pode chegar muito perto da Terra e botar fogo e tudo, né? Mas nós vivemos à base de uma fé, dessa confiança de que tudo se encaminhará dentro de uma ordem, né? Dentro de um bem coletivo. Então, nós temos sim construções de fé, fé divina e fé humana. Não estamos num momento, enquanto humanidade, que a gente possa admitir que não temos nada de fé. Nós temos bastante fé, sim. Temos algumas boas construções de fé, né? E fé humana ou fé divina. Então, o Espírito da Verdade esclarece lá no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo que existe a fé humana, ou seja, nas minhas próprias faculdades, e a fé em Deus, né? Na divindade, nessa força superior, nesse Pai criador de todas as coisas, né? Então, a fé humana, o que é? Ela é aquela fé, aquela confiança que eu tenho nas minhas possibilidades, naquilo que eu dou conta, nas minhas faculdades, na minha possibilidade de alcançar os meus objetivos. E a fé divina é a fé essa confiança no Criador, que rege e cuida de todas as coisas, né? Jesus nos deu mostra dessa fé que nós precisamos ter, né? Inclusive falando de fé em si mesmo, fé humana, né? Então eu vou trazer uma passagem de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41, que é aquela passagem conhecida em que Jesus dá um comando aos fenômenos da natureza para que se acalmem e coloque então em segurança o pessoal que estava no barco com ele ali, né? Então eu vou ler essa passagem para vocês. Marcos coloca assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento
e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando Marcos traz essa passagem para a gente, né? Essa passagem ela pode ser observada hoje dentro da doutrina espírita sob dois ângulos, né? Sob os fenômenos que Jesus operou, né? Esse comando sobre os fenômenos físicos, né? E sobre o convite de experimentação de fé. Então a gente já sabe hoje pela doutrina espírita, né? Por todos os estudos que os espíritos nos trouxeram, que Jesus, através dos espíritos encarregados dos fenômenos naturais, né, e por conta de ser um espírito crístico, né, gente, ele dá um comando, sim, para que esses fenômenos se reorganizem de forma a preservar ali o bem coletivo, né, aquele momento. E aproveitando-se, evidentemente, dessa ocasião, porque ela seria um bem comum, também no sentido de nos ensinar a fé. Veja bem, quando eu era nova, gente, eu pensava assim, que poderia não chover, que devia não chover no fim de semana, porque eu queria ir numa festinha, né? Então, isso porque eu ainda sou um espírito muito atrasado. Mas Jesus tinha essa voz de comando, e ele poderia dar essa voz de comando, e isso não é nada sobrenatural, não é derrogação da lei natural, muito pelo contrário, Jesus tinha conhecimento da regência da lei natural e ele não veio derrogar a lei, mas dar-lhe cumprimento, né? Então ele tinha regência, ele tinha autoridade moral para isso e ele nos mostrou o quanto pode alguém que tem fé em si mesmo, né? O quanto pode cada um de nós, enquanto espíritos, herdeiros aí do nosso divino Pai, né? Jesus, nos disse assim, vê tudo que eu faço, tu também o podeis fazer. Brilha a vossa luz. Né? Então, o convite de Jesus sempre foi, desenvolve em você todos os atributos de que você é titular, porque você é filho do Altíssimo. Né? Então, nosso pai, quem é meu pai? Meu pai é Deus. Né? Meu pai é Deus, né? Então, o Cristo realizou esses milagres materiais, mas não são milagres, né? A gente sabe que são hoje a ação sobre os fenômenos da natureza, seja por intermédio dos espíritos encarregados dos fenômenos materiais, seja por intermédio do próprio magnetismo do Cristo, né? Ingerência sobre os elementos materiais. Bom, quando nós começamos então a estudar o elemento fé, nós encontramos lá no Evangelho segundo o Espiritismo uma menção de um espírito que se intitula Espírito Protetor, Espírito Protetor. Ele dá essa mensagem em Paris, 1863, e a gente pode encontrar essa mensagem do Espírito Protetor no capítulo 19, item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele traz que a fé, ela é um sentimento inato, ou seja, ela faz parte da natureza do homem. E que a nós nos compete, através da vontade ativa, fazer com que esse germe primitivo depositado em nós ecloda e cresça através da vontade ativa. Quando nós vamos estudar Emmanuel, né, a colocação de Emmanuel sobre a fé, no livro Pensamento e Vida, ele nos dá a mesma noção de que a fé faz parte da característica do espírito. Nós temos a fé em nós, dentro de nós, né? Nós estudamos também isso com Emmanuel no livro Consolador. Ele fala, né, que a fé é da natureza. Ele coloca assim: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade, de mim mesmo, em mim, né? Está em mim esse processo de fé. Isso está lá na questão 354 do livro Consolador. Né?
Então, assim, Emmanuel nos traz que a fé faz parte do espírito. Quando nós começamos a estudar fé também no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos que a fé ela é composta de 5 pilares, né? Esses pilares a gente costuma simplificar aí, né, criar como fala mesmo, uma fórmula, né, simplificada para a gente guardar esses elementos, que é pi que é o cubo. É P de paciência, I de inteligência e os 3 Cs, por isso que esse pi que é o cubo, né? Os 3 Cs, que é a calma, compreensão e confiança. Então, os valores da fé, eles estão estruturados exatamente nesses 5 pilares. Esses são os valores da fé. Nós construímos fé quando trabalhamos com paciência, quando trabalhamos com inteligência, com calma, com compreensão, com confiança. E é interessante que muitas vezes aí entra essa questão que nós começamos a refletir aqui com a Lígia, né, também, inclusive, que colocou o comentário dela, que nós, há momentos que enxergamos, achamos que temos muita fé construída, e há outros que nós vacilamos nessa fé. Por quê? Porque há momentos que exigem de nós o valor da fé, por exemplo, na estrutura da calma. E às vezes a calma, para nós, é um elemento, um valor mais construído. Em contrapartida, em outro momento, a expressão, né, o testemunho de fé exige de nós confiança. E muitas vezes, talvez nós não tenhamos tanta construção de confiança quanto temos de calma. Então, aí nós muitas vezes titubeamos naquele momento em que nós precisamos do recurso da confiança, seja em mim, seja confiança em Deus, né? Então, por isso que há momentos em que a gente olha para a gente e pensa que, nossa, parece que eu tinha fé e agora não tenho mais, será que eu perco fé? Será que eu perdi, né? O espírito não retrocede. Então, tudo quanto nós conquistamos enquanto espíritos é o nosso patrimônio, o nosso tesouro espiritual. E nós não vamos perder, né? Mas há momentos em que nós precisamos de um recurso, de um valor da fé, e nós não encontramos ele muito construído em nós. Por isso que naquele momento parece que a gente não tem muita fé, né? E a gente encontra Emmanuel falando sobre essa vontade de querer e a certeza de que pode receber esse cumprimento, como fala o Espírito protetor lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Olha que interessante. O Espírito protetor, ele coloca aqui, quando nós falamos de fé, nós estamos falando da vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode receber seu cumprimento. Essa vontade de querer em mim, né? Então, assim, e a certeza em mim de que eu posso alcançar aquilo. E em Deus, a vontade de querer e a certeza de que Deus cuida de nós, né? E ele coloca aqui assim, que um homem de gênio triunfa porque ele sente que pode e deve alcançar. E essa certeza lhe dá uma força imensa. Olha que interessante, né? Aqui fica aquela reflexão, eu comecei a pensar sobre esse processo, por que muitas vezes nós titubeamos em determinadas escolhas? Porque muitas vezes nós achamos que podemos, mas talvez intimamente a gente não tenha certeza de que deve. Então, o quanto nós triunfamos nas conquistas, nos projetos, nós triunfamos porque existe a junção desses dois verbos, poder e dever. Então, eu tenho a certeza de que posso e de que devo alcançar. A consciência do espírito mostra para ele os momentos em que ele está em desalinho com a lei ou em alinhamento com ela. Nós não somos exigidos da nossa consciência além daquilo que conseguimos um mergulho, né? Então, assim, eu só vou me exigir, enquanto espírito, sentir que estou em alinhamento ou desalinhamento, na medida exata da minha capacidade de mergulho de consciência. Para uns é uma medida, para outros é outra medida, né? E Jesus,
ele coloca isso claro, né? Que Deus não dá fardos pesados para ombros fracos, né? A quem mais foi dado, mais será pedido. Então, é no sentido não de ganharmos gratuitamente, mas dessa conquista que nós alcançamos enquanto espírito, de mergulhar mais profundamente na consciência. E a consciência é esse guardião da probidade do espírito. De maneira que quando nós vamos fazer uma determinada escolha, então nós planejamos atingir um determinado objetivo, um alvo, nossa consciência já interfere diretamente nisso. Então, muitas vezes eu sinto que tenho capacidade de alcançar uma determinada coisa, mas intimamente eu tenho o aguilhão da minha consciência me dizendo, não devo. E é por isso que muitas vezes nós não triunfamos em determinadas coisas. O que é nesses aspectos? Quando eu estou em desalinhamento com a lei divina nessa escolha, nesse projeto, o que é um bem para o espírito, eu não triunfar naquele campo, eu não buscar aquele campo, né? Em contrapartida, existem também os equívocos quanto a mim mesmo, quanto à minha própria personalidade, né? De acreditar que eu sou menos, que eu posso menos, que eu tenho capacidade muito inferior à que eu tenho. De ficar focando muitas vezes o meu olhar e a minha atenção nas dificuldades que eu possuo e que os outros enxergam em mim, ao invés de focar o meu olhar e a minha atenção naquilo que eu já possuo de luminoso, para que eu possa expandir esse bem, né? Então, assim, a gente tem a eletricidade. A eletricidade existe, a gente sabe dos recursos, do quanto ela é boa para cada um de nós, o quanto ela promove, né, o progresso social. Agora a gente só está conversando porque existe a eletricidade, né? No entanto, a eletricidade precisa do fio condutor, né? Então eu estou aqui conversando com vocês e eu estou com os aparelhos conectados na eletricidade, porque ele tem uma determinada bateria e depois de um tempo essa bateria vai escoar, né? E aí eu não consigo continuar esse momento nosso. Então a eletricidade, ela é muito boa, mas ela precisa ser canalizada, ela precisa ser utilizada, ela precisa do recurso do fio condutor, né? Assim também é o bem na nossa vida, né? É a fé na nossa vida. Nós precisamos ter essa canalização. Quando a gente vai falar de uma fotografia, né? A gente vai imprimir uma fotografia. Não tem como você imprimir uma fotografia se você não tiver o papel onde você vai imprimir, né? Por mais que aquela fotografia seja excelente, você não tem como imprimir ela se você não tem o papel, se você não tem emulsão, né? Então, para gravar essa live, a gente precisa de aparelhos que tenham conexão com a internet. A gente pode conversar muito, mas para ser uma live assim, pela internet, a gente precisa desses aparelhos. Da mesma maneira, está o bem para nós, né? Então, da mesma maneira está esse vivenciar o bem ao nível de construir a fé, né? Essa confiança, essa certeza em Deus, porque nós precisamos discernir assim, pessoal, que acreditar é só uma face rudimentar da fé. Fé não é acreditar nas minhas potencialidades e não é acreditar em Deus. Acreditar está muito mais ligado à crença. E a crença, ela é uma fase, um valor embrionário da fé, né? Quando que a gente está falando de fé realmente, né? Dentro dessas potências, paciência, inteligência, confiança, compreensão e calma. Nós estamos falando de fé quando nós estamos falando de valores na certeza. É por isso que o Emmanuel nos traz, lá no livro Consolador, que é a certeza que ultrapassou já, a fé é a certeza que já ultrapassou o âmbito da crença religiosa, né? Ele fala assim na sequência: conseguir a fé é alcançar a possibilidade de dizer não mais eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento, né? Porque todos esses valores que estruturam uma fé são os sentimentos. Então é dizer eu sei, nós já ultrapassamos, né, esse processo de só acreditar, que é rudimentar da fé. E como o espírito amigo, né, o espírito protetor fala no Evangelho, a gente precisa fazer esse processo de eclodir e crescer esse germe da fé através da nossa vontade ativa.
Olha só que interessante. Emmanuel nos traz no livro Pensamento e Vida, nos traz bem assim, que a interpretação religiosa da ideia de Deus, para que a gente, né, para isso, ou seja qual for a nossa interpretação religiosa da ideia de Deus, é imprescindível acentuar em nós a confiança no bem para refletir-lhe a grandeza. Então, nós estamos falando de fé agora divina. Eu tenho fé em mim, humana, na minha possibilidade, naquilo que eu posso, que eu dou conta, que eu sei que eu dou conta, e aquilo que eu devo, então eu vou filtrar, vou passar pela minha consciência, né? Então eu vou fazer essas escolhas assim. E em Deus, essa interpretação religiosa que Emmanuel nos traz, é essa confiança no bem, no bem. Porque o bem, ele é o reflexo de Deus em toda parte, né? O bem está em toda parte. E ele fala assim: busquemo-lo infatigavelmente sem nos determos no mal. Para desenvolver, né, para fazer eclodir esse germe da fé, para fazer com que ele desenvolva, se desenvolva em nós, para fazer com que a gente saia desses valores rudimentares e embrionários do acreditar. E para que então a gente conquiste a certeza que são esses valores reais da fé, fundados no sentimento, nós precisamos trazer para nós mesmos, acionar a vontade e trazer recursos, experiências de vivenciar esta fé. E o Emmanuel nos convida a essas experiências através de buscar infatigavelmente o bem, sem nos determos no mal. É interessante que o bem em toda parte é como se fosse Deus, um sol fulgurante. Vamos tomar o sol fulgurante, né? O sol no céu espalha os seus raios por quilômetros e quilômetros de distância a milhões de anos-luz, né? Ele espalha o seu calor, ele espalha a sua luz, né? E nós sentimos o sol apesar da distância. Sabemos que podemos contar com ele, apesar da distância, né? Então, imaginemos que o bem é como se fosse essa centelha fulgurante do sol. Ele está em toda parte, aquecendo, iluminando, né? E nós podemos intensificar o bem onde nós estamos. Ao invés de nos cobrirmos de sombras, de focarmos nas sombras, nós podemos intensificar. Imagine que a gente pegasse uma lupa e num dia bem ensolarado, a gente canalizasse os raios do sol através da lupa. Esses raios do sol aumentam muito o potencial, inclusive de calor, né? Então a gente tem experiências físicas que coloca a lupa, o raio do sol através da lupa para queimar um pedacinho de papel. A gente consegue fazer um calor potencializado, né? E o caminho que Emmanuel nos convida é exatamente de potencializarmos o bem, utilizarmos, né, do recurso de sermos como se fôssemos lentes de aumento desse bem, para onde estivermos, focarmos no bem e não no mal, não dar guarida na nossa mente, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, ao mal. Assim como eu preciso, né, do cabo condutor, eu também preciso, para conduzir eletricidade, eu também preciso ser um canalizador do bem na minha existência, para que eu consiga fazer cada vez mais eclodir a fé, né? Como valor, como realmente um sentimento edificado como espírito. A fé é essa certeza de que o bem está em toda parte, essa fé religiosa, essa fé divina, né? Porque Deus está no comando de tudo. Nós, muitas vezes, nos equivocamos com relação aos atributos divinos, que é um chamado que o Espírito da Verdade nos faz para estarmos sempre atentos, né? De observarmos os atributos divinos, está lá no Livro dos Espíritos, o estudo desses atributos divinos, e partirmos do pouco entendimento que conseguimos ter de Deus através desses atributos, e não a partir de nós. Porque muitas vezes nós levamos a nossa interpretação de Deus a partir das nossas dificuldades. Então,
não conseguimos entender a misericórdia infinita divina porque a gente não é misericordioso. Então, muitas vezes a gente fica irado, a gente fica bravo, a gente não consegue perdoar, guarda mágoa. Mas Deus não é assim, né? Nós, muitas vezes, falhamos nos nossos compromissos. Assumimos compromissos, não honramos eles. Mas Deus não é assim, né? Nós não somos onipresentes, não estamos em toda parte, em todo momento. Não detemos o conhecimento do início, meio e fim de todas as coisas. Nós não. Mas Deus não é assim, né? Deus conhece tudo. Deus sabe de tudo. Ele está o tempo todo. Nós falhamos. Deus não falha. Nós dormimos. Nós, né, fracassamos em alguns aspectos. Deus não. Então Deus é perfeito. Deus é a misericórdia máxima, ele é a máxima justiça, o máximo amor. As medidas de justiça divina muitas vezes não são compreendidas por nós, né? Porque a gente ainda parte dessa interpretação da vontade de Deus a partir dos nossos recursos. E quando nós estamos desestruturados na fé, quando nós nos enfraquecemos na fé, ou seja, quando nós não confiamos, não temos a certeza deste bem divino em toda parte, nós começamos a ficar enfraquecidos nas nossas relações, né? É interessante, quando nós estamos dirigindo o nosso carro, quando a gente dirige o carro, a gente vai passar num semáforo, o semáforo está verde, a gente acelera o carro porque a gente confia naquela lei. Naquela, né, lógico, existem pessoas que violam a lei, mas a gente confia de que se todos cumprirem a lei de trânsito, a gente não vai ter problemas, né? Nós vamos dirigir o nosso carrinho e chegar nos nossos destinos sem grandes problemas, né? Então nós confiamos nesta lei. E o quanto nós confiamos na lei divina? Quanto nós confiamos no cuidado divino, né? Nós confiamos que as autoridades públicas, de alguma maneira, vão mudar as leis se necessário, vão reger de alguma forma, a gente está aí submetido a essa lei material. Mas o quanto nós estamos submetidos e entendendo a lei divina, né? Muitas vezes a gente se enfraquece, diante das dificuldades, porque a gente começa a duvidar de que Deus está em toda parte, cuidando de tudo. E essa dúvida, ela existe porque nós fracassamos e não somos capazes de estar o tempo todo em toda parte. Mas isso não é um atributo divino. O atributo divino é de onipresença, né? Então, Deus está em toda parte, a todo momento, cuidando de tudo. Aquilo que aparentemente é um mal é um bem para todas as criaturas, porque Deus não permitiria que nenhum de nós vivenciássemos um mal simplesmente pelo mal. Existe a lei de responsabilidade, onde nós passamos por experiências dolorosas. Mas vocês já perceberam que quando nós saímos das experiências dolorosas, parece que a gente sai mais fortalecido? Parece que ali a gente aprendeu alguma coisa, a gente sai diferente, né? Porque do mal se extrai o bem. Porque toda a experiência que o espírito vivencia, ainda que difícil, ainda que dolorosa, é uma experiência que visa o bem. Porque Deus não vacilou. Ele não vacila. Ele está presente em toda parte, a todo momento, né? Então, precisamos abrir os nossos olhares para enxergar o bem. Às vezes, nós passamos por uma dificuldade econômica, por exemplo, e enxergamos ali o mal daquela situação. Mas lá na frente, se a gente conseguisse naquele momento vislumbrar lá na frente, a gente veria o quanto aquela dificuldade econômica nos impulsionou a novas conquistas, nos desacomodou de uma zona de conforto e nos trouxe propostas novas de progresso. Seja nessa existência, seja em outras, seja na perspectiva material, seja na perspectiva espiritual. Por isso que Emmanuel fala que nós precisamos canalizar o olhar ao bem, né? E ele traz assim: busquemo-lo, pois, infatigavelmente, sem nos determos no mal, né? Sem deter o olhar, sem deter o coração, sem deter as nossas energias no mal. Então, assim, a perda material pode ser uma grande proposta para o espírito, e ela tem essa proposta, e nós podemos enxergar essa perda material pela ótica do bem.
um término de um relacionamento, né? O distanciamento de um ser querido, né? A frustração dos nossos desejos, das nossas vontades, da nossa troca afetiva, também pode ser a proposta, né? Se nós tivermos um olhar voltado para o bem, sem nos determos no mal, nós vamos talvez conseguir enxergar mais cedo ou mais tarde aí essa proposta do bem na nossa existência. E encontraremos, como traz lá o espírito amigo, né? O espírito protetor, esse vigor que, assim como auxilia o homem de gênio a alcançar o que ele quer, também traz o vigor a cada um de nós, a confiança em Deus, a fé em Deus, para superarmos as dificuldades que a vida nos proporciona. Quando nós estamos em dificuldades, pessoal, eu costumo fazer assim, né? Eu costumo pensar nisso. Nós não estamos encarnados num planeta feliz. Esse planeta que a gente vive hoje é um planeta de expiações e provas. Então, o que, que a gente vai encontrar aqui? Naturalmente, vamos encontrar expiações e provas. Então, não será fácil realmente. Nós vamos passar por privações físicas, materiais, emocionais, né? Muitas vezes eu perco a saúde, ou algum ente querido perde a saúde, né? E essa proposta de experiência reencarnatória é um bem para o espírito. No final da experiência dele, ele vai se dar conta disso, né? Talvez no ápice da dificuldade, a gente não consiga energias para buscar isso, mas é ali que a gente constrói essa fé, né? Então, muitas vezes eu estou sem energias para buscar esse bem, para buscar esse olhar voltado ao bem, infatigavelmente, né? Quando ele fala infatigavelmente, Emmanuel está dizendo sem nos fatigarmos, sem nos cansarmos, infatigavelmente olharmos o bem, né? Neste processo, nós estamos construindo esses valores da fé e estamos necessariamente alcançando a felicidade relativa e possível dentro deste mundo de expiações e provas. Porque no mundo de expiações e provas, nós vamos encontrar expiações e provas, né? A gente não vem para um mundo de expiações e provas para viver nenhum tipo de deleite, né? Muito pelo contrário, a gente vem para vivenciar provações, privações, para nos reorganizarmos muitas vezes através de um processo de expiação, reorganizarmos a nossa memória, né? Muitas vezes a gente já arrumou aquilo que desarrumou, né? Então a gente vem numa vida, já entendeu que precisa, que não pode mais agir daquela maneira como espírito, que prejudicou muito alguém no passado. A gente já entendeu que aquilo é um mal, que precisa, né, vivenciar um bem. Mas o Haroldo Dutra Dias, ele tem uma colocação muito interessante que ele fez num seminário, que ele falou assim, que ele sempre buscou entender qual era a finalidade da expiação para um espírito que já tinha vivenciado uma aprovação e já tinha uma proposta já de trabalhar, de reorganizar aquilo que ele desarrumou. E ele entendeu, e ele colocou, e eu achei muito interessante a colocação dele, que a expiação é o processo em que o espírito muda de lado. Então, num determinado momento, eu fui aquele que provocou a dor, né? Aí eu aprendi que aquilo não deve ser feito, eu vivenciei situações de provação e demonstrei para mim mesmo que eu havia, né, consolidado aquele aprendizado, mas muitas vezes o espírito, né, eu escolho dentro de um processo encarnatório vivenciar uma expiação, muitas vezes de experimentar agora no outro lado, na posição de vítima, a mesma situação dolorosa que eu provoquei nos outros. Por quê? Porque isso deixa marcas indeléveis na consciência do espírito. Ele deixa a posição daquele que provocou para ser a vítima e experimentar a posição da vítima. E a partir dali, aquele conhecimento do bem, aquela vontade ativa no bem, de não equivocar-se mais naquele campo, é sedimentada para esse espírito. Então, tudo tem um propósito bom na nossa existência. E nós construímos e nos solidificamos na fé com um olhar voltado a este propósito bom. E se nós formos essa lupa que intensifica o bem que está em toda parte, refletindo Deus em nossa vida, nós encontraremos mais serenidade para enfrentar as dificuldades, as provações e as expiações que são necessárias e indispensáveis nesse mundo.
E também encontraremos a felicidade relativa por descansarmos no eterno bem de Deus, na certeza de que tudo está no olhar divino, que tudo está no bem que Deus promove para todos nós. Nós não somos um grupo de espíritos vivendo numa embarcação à deriva. Nós temos um Pai, um Criador amoroso, que cuida de todas as coisas, ainda que a gente não entenda. E ter a certeza nos traz paz. Se a gente ainda não tem essa certeza, que seria o valor real da fé estruturada em nós como espíritos, precisamos engendrar esforços de, através da vontade, fazer eclodir e germinar esse germe da fé, que é natural em nós, que é instintivo em nós. Era isso que eu preparei para hoje, gente. Espero que vocês tenham aproveitado de alguma forma, que vocês tenham gostado. Vamos aí aprofundando os nossos estudos. Vou trazer para vocês, gente, o seguinte. Estamos com um projeto de, às quartas-feiras agora, através das lives da USE, estudarmos, trabalharmos as passagens de Jesus nos evangelhos de Mateus, Marcos, João, né? Sequencialmente, sabe, fazendo sempre um estudo ali de confrontação com os outros evangelhos, aquilo que existe nos outros evangelhos, né? Iniciando pelo evangelho de Mateus. Essa proposta já nasceu no nosso coração há algum tempo e agora nós estamos aí confiantes de que vamos conseguir implementar nas lives de quarta-feira, tá? Espero contar com vocês, que a gente consiga marcar este encontro com Jesus, né? Todas as quartas-feiras, para estudarmos agora esse caminhar, né? Esses passos que Jesus nos mostrou enquanto encarnado na Terra, à luz do Consolador que ele nos prometeu. Conto com vocês aí para os próximos momentos. Eu vou estar anunciando aqui na página da USE. Bom, vamos nossa prece de encerramento. Eu agradeço a todos aí por estarem conosco, Ana Luísa, Nelson de Mairink. Puxa, abração aí fraternal para vocês de Mairink. É muito bom estar aqui com vocês. Obrigada, Bro. Angélica Brown, né? Obrigada, Angélica. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Eu fico muito feliz. A gente está aqui distante de corpo físico, mas estamos juntos no coração, né? Estamos juntos nos nossos pensamentos e desejo sincero do bem na Terra. Vamos espalhando aí as nossas sementes. Vamos orar, então? Fechando os nossos olhos, acalmando o nosso coração, respirando profundamente. Nós queremos agradecer, querido Mestre Jesus, pela oportunidade de hoje falarmos um pouco deste amor divino que brilha em nós, desde a nossa criação pelo nosso Pai, que é a fé. Através da fé em nós mesmos e na bondade do nosso Pai, nós nos sentimos seguros para caminhar na terra, Senhor. Sabemos que podemos muito. E também sabemos que Deus depositou em nós, com o nome de consciência, todas as suas leis que nos mantêm em segurança e em felicidade real. Tudo isso que temos em nós é o reflexo vivo do amor de Deus por todas as suas criaturas. E nós te agradecemos, Jesus, porque nos convidastes há 2000 anos nas palavras que ainda ecoam em toda a terra, a termos fé, ainda que do tamanho de um grão de mostarda. Porque através dela, nesse tamanhinho, poderíamos dizer a este monte, move-te daqui para colar. E assim se faria. Ajuda-nos, Jesus, no desenvolvimento, na eclosão e no germinar
dessa centelha divina que carregamos como herdeiros do Pai. Ampara-nos para que os nossos olhares se voltem infatigavelmente ao bem. Que possamos buscar o bem em toda parte. Enxergar que muitas vezes nas ruas frias, asfaltadas e cimentadas, há sempre uma brecha onde nasce uma flor. Que muitas vezes na rudeza de um dia e dos relacionamentos difíceis, há o sorriso e o olhar simples de uma criança, olhando para a gente como se nós fôssemos grandes e heróis. Ajuda-nos, Senhor, a encontrar esperança e paz, apesar das tribulações do dia a dia, no sol que raia no céu em todos os dias da nossa existência. Ajuda-nos a despertar em nós a esperança, por olhar no céu, na sombra da noite, os pontos luminosos de estrelas e da lua que o Pai pintou para nós. Sabemos, Senhor, que é da vontade do nosso Pai que sejamos felizes. Ajuda-nos, querido Jesus, a encontrar esta felicidade, fazendo germinar em nós todo o potencial de herdeiros do Pai Celestial. Nós agradecemos a Ti, Jesus, aos amigos espirituais que nos amparam, nos auxiliam incansavelmente. A Kardec, que se dedicou a iluminar os nossos pensamentos e a trazer o Consolador prometido à Terra, sob o comando do nosso irmão Jesus. E agradecemos a Ti, meu Pai, pela vida, por existirmos e pelo Teu amor. E pedimos a Ti, meu Pai, Senhor de todas as coisas, de todo mundo, bem em toda parte, a bênção para encerrarmos os trabalhos de hoje. Que assim seja. Pessoal, muito obrigada. Um beijão imenso, Valderez. Um beijão imenso para todos vocês, viu, Valderez? Muita gratidão, gratidão, Angélica, Brown, gratidão a todos, Nelson, Ana Luísa, gratidão, Jurema, Lígia, muito obrigada, Angélica. Olha, Deus os abençoe imensamente. Fiquem na paz de Jesus. Até o nosso próximo encontro. Beijo fraterno.